Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a bala no bairro de Piedade. Mototaxista assassinado a tiros no Arruda. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala em Nova Descoberta. Ajudante de pedreiro assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 homicídios em Pernambuco. 2 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 2.984 assassinatos, sendo 1.639 no interior e 1.345 no Grande Recife. José Augusto Gomes da Silva, de 33 anos de idade. Ele foi emboscado e assassinado com tiros de revólver 38 e espingarda 12. Ele morreu na cabine do carro dele, uma F4000, na Avenida Coronel Antônio Jupiaçu, no sítio dos Porcos, zona rural de Arco Verde. Elementos ficaram de tucaia e cometeram crime cujos motivos são ignorados. O corpo de José Augusto Gomes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um policial ia de bicicleta pela estrada do sítio Mocóis, em Jurema, no agreste do estado, quando foi atacado por 2 elementos que anunciaram um assalto e levaram a vítima para o matagal. Eles não sabiam que o rapaz era policial. Já a vítima, sabendo que depois da descoberta seria morta, reagiu matando uma bala e o comparsa conseguiu fugir. O suspeito morto foi identificado como sendo José Orlando do Nascimento Lira, de 21 anos de idade, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O policial se apresentou na delegacia local, prestou os esclarecimentos sobre o caso, foi ouvido e depois liberado. João Francisco da Silva, de 46 anos, um homem de profissão não informada, residente na rua Trindade, no bairro do Timbi, em Camaratibe, faleceu no Hospital da Restauração, para onde havia sido levado em estado muito grave, vítima de um acidente automobilístico. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha de Cosme e Damião. 2 adolescentes morreram afogadas ontem à tarde no açude de Matanias, em Jucati, no agreste do estado. Rosemary de Lima Silva tinha 13 anos e Rosiane da Silva 15 anos. O desespero foi tão grande da família de Rosemary que levaram o corpo dela para casa. Levaram o corpo dela para casa, mas depois os procedimentos legais aconteceram. Os corpos das adolescentes Rosemary e Rosiane foram encaminhados ao IML em Caruaru. Um ônibus que fazia a linha Curcurana Cajueiro Seco foi assaltado ontem na rua da estação, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Um só elemento armado de revólver levou dinheiro do motorista e também a renda do carro. Um ônibus da empresa São Duro da Estadeu foi assaltado na PE28 em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Foram 2 homens armados que levaram dinheiro da cobradora e também dinheiro do veículo, da renda. Juan Pablo da Silva, um jovem com 18 anos, residente na rua Parente Viana, no Jiquiá, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Avenida dos Rios, no Ibura, por elementos desconhecidos, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento ao UPA do Ibura, de onde foi em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas do Sancho. Carlos Adriano Leite Silva, de 39 anos de idade, presidiário, tinha saído do sistema para uma consulta médica. Estava acompanhado de um filho e um amigo, estavam voltando dentro de um carro, voltando para o presídio, e na rua Júlio Moliterno, no centro de Abreu Lima, ele foi baleado por elementos ocupantes de um outro veículo. Atentado. Carlos Adriano Leite Silva foi socorrido na unidade de pronto atendimento ao UPA da Caxangá, ele foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A rapaziada ligada o tempo todo aqui na jornada, a gente agradece a turma do Córrego de Nipápolis, Doutor Presidente do Vampiro, Vice-Serpa, nosso primo Sargento PM Fernando, João Batista, Joãozinho, Zenon, Craúna, Vadinho do Baro, Vado Lobo Solitário, e na Rua Popular também no Córrego, Nenete e a família, inclusive os filhos Alexandre e André. O advogado Dr. Edilson Godinho, Adriano da Feijoada do João do Ibicepe, Renato Vasconcelos é o Coração de Leão do Corado 4, o advogado Dr. Paulo André, filho do publicitário e radialista Paulo Juruna. Na Rua São Sebastião, uma rua do Canal em Água Fria, Elinho da Academia e o protético Floresvaldo Batista. Peroaldo Teixeira, o sobrinho dele, o doutor Paulo Vanderlan, o comissário Manuel Silvestre e o doutor Marcos Arruda no Pichete, em São Lourenço da Mata. O comissário Everaldo Preguinho, ex-funcionário do IML, está na Rua Lajedo, no Arthur Longuinho Paulista. Os mestres de capoeira, Mago de Nova Descoberta, Peu de Dois de Irmãos e o açougueiro de Afogados, na Pousada Pescador em Atapuz, Silvia, Paula, Bia, Alexandra, Murilo e Edson Conselheiro da Pompa do Emetério, Anderson do Curado 4 e a mãe dele, Dona Maria da Paz, lá em Pau Amarelo. Alberes Alves também está ligado no jornal, Bel da Banda Bel e Companhia de Sapucaia Olinda, o empresário de automóveis Lutero do Engenho Managuape Paulista, Zé Luiz da família Palmira, Vandoca da Barraca e Maninho do Cartório, todos do Alto Santa Isabel, José Fernando da UR6, Dionísio do TRF5 mora no Barro, Fernando Mondionça e a família em Candeias, no Vasco da Gama estão Pio Palito e Paulo da Galinha, Walter Chica de Ouro Preto, são amigos de Alberto Feitosa, também de Ouro Preto, que inclusive está se recuperando aí, deu uma cirurgia. Mototaxista assassinado a tiros no bairro do Arruda. Jovem é morto a bala no bairro de Piedade. Desconhecidos matam e ferem outro a bala em Nova Descoberta. Ajudante de pedreiro assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, marginais tomaram de assalto antes de ontem no bairro da Macaxeira um carro Gol azul ano 2018 de placa PMC 8710. O proprietário, Luciano Júnior, coitado, ele usava este veículo para trabalhar no aplicativo Uber. Está prejudicado, não podendo arrumar renda de casa para manter a família, e ele, o Luciano Júnior, está fazendo um apelo. Portanto, se você localizar este veículo, é um Gol azul ano 2018 de placa PMC 8710, informar para o telefone do Luciano, 8650-3515, repetindo, 8650-3515. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sexta-feira, final de semana. Cleocine está completando 66 anos de idade, ele mora em Moreno. O comissário Sodré, o popular Barra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela. Ele mora no Jardim Atlântico Olinda, onde vai acontecer a festa com os amigos dele, Irapuã Bezerra, Igor da Arca e Noé, Ercílio e Dinho da Blazer. O genro de Cal Mecânico, Carlos Eduardo, é filho de seu Toninho e Vanúzia. Essa família que mora na destilaria no Cabo de Santo Agostinho, e a esposa dele, Emily, e o filho é Heitor. O aposentado Paulo Cândido, que mora nos Torrões, está completando hoje 77 anos de idade. A esposa dele, Dona Maria, já está reunindo toda a família para organizar a festa. O Paulo Cândido é avô de Rosemary Merinha e é bisavô de Arthur Felipe, de 6 anos, que é o meu netinho, xodó. Do vovô. Os filhos do aposentado Paulo Cândido, Edinho e Cleide, vão, claro, participar da festa também. O Antônio Dançarino está completando 77 anos de idade e mora em Santo Amaro. Israel da Eletrônica Experimenta, ele vai ter festa lá. Convidados estão o estivador Marcos Bola, o filho Bruno da Costela e Claudio Noite, que mora no bairro do Cajueiro. Marielle, a garotinha filha de Júnior e Daniela, mora na Rua Berlim, em Santo Amaro. O irmão de Marielle é Matheus, o tio é Mizinho, que mora no bairro dos Torrões. O Clube Mocidade do Córrego Antônio Rodrigues, ali no terminal de Chão de Alegria, também está aniversariando. É a terra do Maestro Forró. E o Maestro Forró vai organizar uma festinha lá, vai ter forró à vontade, com a participação do amigo dele, Marroco.
Gabriel de Monsenhor Fabrício, tá aniversariando. A irmã dele é Carol do Bar da Capidela. E claro, a festa será no bar, com a presença de Zé Macaco da Oficina, Quinha, Fernando Tripa, Buiú e também Silo do Detran. Mãe Adriana do Ibura também está aniversariando hoje. E os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel Oyama Arruda Frei Caneca, Oyama, os sargentos Cícero Luiz de Oliveira, Edson Felipe dos Santos, Heloísio Rodrigues da Silva, o cabo Aloísio Monteiro Leite, a pensionista Giovânia Luiza Faria de Araújo, e também quem está aniversariando hoje é o deputado estadual Odarci Amorim. Carlos Adriano Leite Silva, de 39 anos de idade, residente na estrada do Barbalho, na Iputinga, sofreu um atentado à bala de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do HR. Luciano Rotilho dos Santos Filho, jovem com 22 anos, residente na rua Ibitiguara, na Coab, no Recife, foi atingido, agredido com tijoladas na cabeça por uma pessoa de identidade não informada e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Um adolescente de 13 anos, residente em Nossa Senhora do Aipojuca, ele foi agredido a bala na rua Professor Guilherme Ramos, pertinho da localidade Pedra Branca, em Primavera, por elementos desconhecidos. A motivação do atentado também é ignorada e o adolescente foi socorrido inicialmente no hospital local e em seguida removido para Recife para o HR. Jonathan Adolfo Lopes da Silva, residente na rua Rubina, em Igaraçu, foi alvejado por disparos de arma de fogo lá em Igaraçu por elementos desconhecidos, sendo socorrido no hospital local, onde ele foi em seguida removido para o HR. Genilson Domingos da Silva, um homem com 40 anos de profissão informada, residente também em Igaraçu, na Rua do Cruzeiro, ele sofreu um acidente de motocicleta, trafegava na moto e foi atropelado por um carro não identificado. Isso aconteceu pertinho do shopping lá em Igaraçu e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Dentro do plantão, na portaria da emergência do HR, estão os recepcionistas Marcos Eider de Ouro Preto, Rosiane, Cristina, Sandra, Leila, Socorro, Valéria, Maria José, Jéssica e Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da barraca de Santa Cruz, em Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Jangue. E os vigilantes, Josias, Márcio, Isaías do Alto, José Bonifácio. Abraçando, agradecendo os amigos operadores aqui da Rádio Big Alves, o Guto César, do Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Edilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso querido Alvanildo Sequeira aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Super Manhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Alisson José da Silva, de 26 anos de idade, sofreu um acidente de motocicleta. Ele foi atropelado por um carro quando estava de moto. Isso aconteceu na BR-408, na Zara da Mata, e ele foi trazido aqui para Recife, para o HR. Tem mais gente sintonizada aqui na Jornal e a gente agradece. No IPCEP estão Gilson Vaca Loura, ex-funcionário do IML, e Jean Carlos, técnico em eletrônica, Anderson Gugu e a esposa Tatiane, em Nova Descoberta, e os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, na Avenida Norte, pertinho da entrada Nova Descoberta, o comissário e professor Natanael Cunha, corredor do CBR da Jaqueira, Marcelo Orlando Dantas, Maciel Edeiter Ramon Gomes, Edeiter Gomes, Josinete Santana, José Manuel, Estenildo Ferreirinha, o delegado Altino, Maria Cândida, Renalva, Betânia, Ruth e Nenê da Buchadinha. Essa turma, inclusive, que no próximo dia 6 de dezembro estará participando de uma confraternização na cobertura do prédio onde mora Manga Rosa, o organizador da festa. José Wagner da Silva Gomes, de 24 anos, residente na Rua Norte, em Tiúma, São Lourenço da Mata. Ele sofreu um acidente de moto na BR-101 Norte, em Paulista, e ficou muito machucado, sendo socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem é morto a bala no bairro de Piedade. Maurílio Araújo dos Santos, de 25 anos, residente na Rua da Paz, pertinho da Igreja de Deus do Brasil, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi morto a bala na primeira travessa Sucupira do Norte, em Piedade, no Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos, motivos também são ignorados. O jovem Marcílio Araújo dos Santos, que segundo informações seria usuário de drogas, foi ainda levado para a Policlínica de Prazeres, de onde o corpo foi removido para o IML. Mototaxista assassinado a tiros no bairro do Arruda.
Daniel de Lima, um jovem mototaxista, foi assassinado ontem à tarde com vários disparos de arma de fogo na Rua do Triunfo, em frente ao quiosque da irmã Luciana, no bairro do Arruda. Crime, segundo informações, foi praticado por Clécio Lima do Nascimento, que estava também numa motocicleta e que conseguiu fugir. A motivação do assassinato do mototaxista Daniel de Lima ainda está sendo investigada e o corpo dele foi encaminhado ao IML. Após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Carlos André da Silva, de 46 anos, residente na Rua dos Craveiros, na Campina do Barreto. Ele sofreu ferimentos numa colisão entre duas motos e foi socorrido na emergência do HR. Cid Bezerra da Silva, 48 anos, sofreu um acidente envolvendo uma moto e um carro. Isso aconteceu em Taquaritinga do Norte e ele foi trazido aqui para Recife para o HR. José Luiz Costa Nascimento, de 39 anos, residente na Rua Mariano Gomes de Oliveira, no bairro da Encruzilhada. Ele pedalava uma bicicleta pela Avenida Pipiribe e foi atropelado por uma moto de placa não informada e foi socorrido na emergência do HR. José Matheus Ferreira da Costa Silva, 18 anos, residente no Alto Mororó, em Bezerros. Este caiu de um cavalo e também caiu do animal, ficou muito machucado e foi socorrido na emergência do HR. João Vitor de Lima Santos, 19 anos, residente na Rua Nova, em Itacaimbó, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. Adeilton Domingos de Farias, 41 anos, residente na Rua Manuel Aleixo da Silva, em João Alfredo, no interior do estado. Este caiu da carroceria de um caminhão em movimento e ficou muito machucado, sendo trazido aqui para Recife para a emergência do HR. 9 pessoas deram entrada de ontem para hoje no Hospital da Restauração, vítimas de tombos, as quedas que já tiraram a vida de várias pessoas, inclusive o apresentador Gugu Liberato. As 9 pessoas que deram entrada no HR: Maria de Fátima da Silva, 58 anos, mora na Rua Pedro Miguel, em Itapsuma. Severino Luiz de França, 66 anos, da 4ª Travessa Benjamino Fragoso, em Paulista. José Ferreira de França Filho, 58 anos, da Rua Bom Pastor, no Timbi, em Camaragibe. Israel de França Oliveira, 73 anos, da Rua São João Batista, em Água Fria. José Augusto Luiz Silva de Oliveira, 37 anos, da Rua 42, no Maranguape 2, Paulista. Severina Guilhermina do Nascimento, 88 anos, da Vila Nossa Senhora do Rosário, em Igaraçu. Terezinha Meira de Araújo, 89 anos, da Rua João Veiga, em Santo Amaro. Israel Patrício Ferreira, 50 anos, da Rua Angatuba, no bairro do Ibura. E Rodrigo Fernando Araújo de Souza, de 36 anos de idade, residente na Rua São Silvestre, em Nova Descoberta. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 6 assassinatos em Pernambuco. 2 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.984 assassinatos, sendo 1.639 no interior e 1.345 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Desconhecidos matam e ferem outro a bala em Nova Descoberta. As vítimas: Gleidson Gomes Franklin, com 26 anos, residente na Rua Francisco Valpasso, de Nova Descoberta, e Tiago Walter da Silva Carneiro Leão. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem por volta de 1h30 da tarde, numa escadaria da subida Pedro Braz, em Nova Descoberta, por 2 elementos que estavam usando máscaras de proteção da Covid-19. Gleidson morreu na hora e Tiago ficou ferido, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o HR. De acordo com informações, Gleidson seria traficante de drogas, conhecido pelo vulgo de Zanza, e que o Tiago foi baleado porque estava pertinho dele, do que morreu. E atenção! Ajudante de pedreiro assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Felipe Luiz da Silva, um jovem com 22 anos de idade, ajudante de pedreiro, conhecido por Filipão, residente na Rua Pedra de Xarel, no centro, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em um beco na praia de Xarel, ao lado da pousada Beira-Mar, lá no Cabo. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Segundo informações, o rapaz assassinado seria usuário de drogas. Por sinal, nas mãos dele, a polícia encontrou pedra de crack. O corpo de Filipão Felipe Luiz da Silva, jovem de 22 anos, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.